Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Pai do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos iniciando mais um encontro em que nós estaremos meditando na palavra, em mais um devocional. Hoje em Lucas, capítulo de número 20. E todos os dias nós temos algo novo que vem edificar a nossa vida. Cada capítulo edifica um pouco mais a nossa vida, nos ensina um pouco mais, nos traz mais a reflexão do nosso papel de servo, de cristão, não é verdade? Então, é muito importante você divulgar esse trabalho, tá certo, meus irmãos? Deixa o seu like, você que está no Facebook, deixa o seu like, é importante, compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo, tá bom? E você que nos acompanha pelo YouTube, o seu like, o seu gostei é muito importante, assim o YouTube entende que este vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar. Vamos pedir a direção do Senhor. É sempre importante iniciarmos com oração. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Oremos. Senhor Jesus, louvamos a Ti, meu Pai. Pedimos a Tua direção neste momento, Deus, em que estaremos reunidos para aprender mais da Tua palavra nesses breves minutos, Senhor. Glória a Deus. E pedimos, Pai, a Ti, tirar todo o atrapalho, todo impedimento. Abre a nossa mente, nossos olhos espirituais, Senhor, para este momento e a palavra que será ministrada. No nome de Jesus, Deus amado, Deus santo, fica conosco, Pai, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Glória a Deus. O texto que vai embasar está nos versículos 4 a 7, que diz assim a palavra do Senhor. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tinha duas opções nesse momento de colocar como versículos base, como texto áureo, nesse capítulo de número 20. Duas passagens em que uma iria fazer referência à outra. Só que iria ficar tão óbvio se eu colocasse a outra, que eu preferi colocar essa logo, tá? Mas você vai entender verdadeiramente o que cada capítulo ele tem um texto que vai nortear todo o capítulo. E esse não é muito diferente não. Com raras exceções, as passagens elas têm textos isolados, mas com muitas raras exceções. Nesse caso não vai fugir da regra. Jesus ele estava falando ali acerca da sua autoridade. Os fariseus, saduceus, os judeus ali estavam perguntando com que autoridade tu faz dessas coisas? De onde vem isso? E Jesus ele respondeu com uma outra pergunta. Eu vou lhe responder se responder primeiro essa. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? Era do céu ou dos homens? É isso que diz a palavra. A grande questão é que eles não responderam porque eles não reconheciam de uma maneira espiritual que João Batista era um profeta, era um homem de Deus. Eles não reconheciam isso.
né? E se eles não reconheceram João Batista, tampouco iriam reconhecer Jesus como sendo um profeta e muito menos o Filho de Deus, que foi obviamente o que aconteceu. Jesus ele não respondeu com que autoridade ele fazia aquilo, porque não ia fazer a menor diferença. Não iria fazer a menor diferença para eles. Eles não reconheceriam, não iriam reconhecer Jesus. Por isso, então, quando no versículo de número 8, Jesus lhe disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Não vai fazer diferença. Né? E depois vem a parábola dos lavradores maus, versículo de número 9 em diante, que tem relação com essa passagem, né? Em que diz assim: certo homem plantou uma vinha e arrendou para uns lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. E cada vez que ia um lá, ou era espancado, né, ou era expulso de maneira bruta. Quando, por último, ele enviou o seu filho, né, esse que arrendou, né, este homem que arrendou ali a vinha, arrendou a plantação, esse enviou, né, o seu filho. E olha o que eles lhe disseram. Eles disseram: mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Vamos lá, para que a gente compreenda o que diz essa passagem. Basicamente, Jesus está falando de Deus e ele como filho de Deus na terra. Mandaram um profeta, né, fazendo uma analogia com a parábola dos lavradores maus. Mandaram o primeiro profeta, foi morto, foi espancado. O outro foi espancado, o outro foi expulso, o terceiro. E por fim foi enviado o filho. E esse foi morto. Né? Aí faz uma referência direta a Deus, os profetas e Jesus. Né? Basicamente Jesus. Aí versículo de número 15 diz assim: que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha aos outros. Ou seja, ele está falando que aqueles que não receberam nenhum dos profetas, e muito menos o filho, né, que queriam tomar por herança, virá o Senhor, e aí está falando objetivamente da vinda do Senhor Jesus, né? Irá arrancar, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha aos outros. E a vinha exclusivamente quer dizer o reino de Deus, tá? Entregará aos outros, aqueles que, né, aos outros que agiram de maneira correta com Deus. Ao ouvir isso, disseram: que tal não aconteça? Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Ele está falando propriamente dele como pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele a quem ele cair ficará reduzido a pó. Sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, que sabiam que estava falando deles, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas eles temiam. Que relação tem isso, essa passagem, com a passagem anterior? Assim como nessa parábola sobre a autoridade de Jesus, essa parábola ela faz referência direta àqueles que não reconheceram Cristo como Senhor, não reconheceram Cristo como Deus, como Filho de Deus. Tá? Por isso, verdadeiramente por isso, que Jesus, os fariseus tentavam matá-lo, porque sabiam que estava falando referente a esse tema, a esse assunto. Reconhecer a autoridade de Jesus, reconhecer o poder sobre ele, né? E logo em seguida, versículo de número 20, ele vem falar sobre a questão do imposto. Então ele diz assim mesmo:
Então lhes perguntaram, né? Versículo de número 21, vamos pular. Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente, não se deixa levar por aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Então ali ele tá instigando Jesus através daquilo que ele ensina. É lícito pagar imposto a César ou não? Vamos lá. Israel estava sujeito a Roma. César era o imperador, tá? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: mostre-me um denário. De quem é a figura na inscrição? Eles responderam: de César. Aí vem aquela famosa passagem. Então Jesus lhes disse: pois deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Lembra da primeira passagem que fala com que autoridade Jesus ele fazia aquelas coisas? Lembre da parábola dos lavradores maus, né? Então Jesus ele nada mais está fazendo do que tentando fazer com que o povo tenha a Deus o que é de Deus. O amor, a reverência, sabe, a entrega, a servidão, a humilhação, a gratidão, sabe, elementos que fazem parte de todo servo. Jesus ele está tentando fazer isso, sabe? E por isso que ele diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E olha o que diz no versículo 26. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Porque é interessante o quanto eles não compreendiam quem era o Senhor, porque basicamente, eles estavam tentando instigar o Senhor Jesus, ele sendo Deus caminhando na terra. Prova que eles não conheciam quem era o Senhor e não o reconheciam como Messias. Aí vem a primeira passagem que nós vemos do capítulo 20. Vemos a parábola, né? Autoridade, vemos a parábola. Vimos agora a questão do imposto que deve ser dado a César, deve ser dado a Deus o que é de Deus. E nós vamos ver aqui agora acerca dos saduceus e a ressurreição. Naquele período existia uma classe de judeus chamados saduceus, e esses não criam na ressurreição dos mortos, né? Aí eles contou uma história. Perguntaram a Jesus: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. E assim esse homem, eles contaram a história, que esse homem tinha, e havia 7 irmãos, ele tinha mais 7 irmãos. E todos eles se casaram com a mulher sem deixar descendentes para o primeiro. Aí eles fizeram a pergunta: portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Parece uma pergunta difícil de se responder, mas ela é tão simples e objetiva, né? Que ele disse: os filhos desse mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição, dentre os mortos, não casam e nem se dão em casamento. Porque ele diz: porque não podem mais morrer. Não podem mais morrer. São iguais aos anjos e são filhos de Deus. Aí ele faz referência direta à passagem em que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, falando da mudança do nosso corpo. Nós passaremos de corpo corruptível para incorruptível, né? O nosso corpo será transformado, né? E aí ele diz: sendo filhos da ressurreição. Versículo 25. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça. Quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha como é forte isso, glória a Deus. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque aqueles todos vivem. Ou seja, Jesus, ele de uma maneira simples e prática, ele vem dizer que aqueles que morrem em Cristo não estão mortos em si, mas sim estão descansando, né, com a sua alma ainda viva, o seu espírito ainda vivo, esperando a vinda do Senhor para estar com ele na glória. Simples e objetivo assim. Dessa forma, glória a Deus. Essa é a esperança de todo crente, não é verdade? Glória a Deus. Aí o que diz assim? Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre. E não ousaram mais fazer perguntas a Jesus.
Não tinham mais o que perguntar. Tudo que eles perguntavam, ele respondia de maneira sábia, sendo Deus, é óbvio. Aí nós vemos uma pergunta que Jesus faz. Como se pode dizer que Cristo é o filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Para nós que somos espirituais, é muito fácil entender. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Como ele pode ser filho de Davi? Basicamente, ele está falando Davi sendo profeta, porque Davi era um profeta. Ele, naquele momento, ele escrevendo o livro de Salmos, ele está falando do Senhor ao meu Senhor. De Deus falando ao Senhor Jesus. Sente-se à minha direita. Ou seja, Jesus, após a sua ressurreição, ele iria para o céu e estaria à direita de Deus. Eu vou falar algo muito breve, mas não vou me adentrar muito disso. Em alguns estudos, o fato de Jesus estar à destra de Deus, ele significa como o braço dominante, né? A destra seria o lado dominante, aquele que domina, aquele que tem uma ação dominante, entenderam? Mas nós não vamos entrar nesse mérito, não. Aí, para finalizar, nós vamos ver Jesus censurando os escribas. Versículo 45. Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares, e muitos apreciam as saudações nas praças e primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Aí olha o que diz. Eles devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Porque eles eram hipócritas. Eles não estavam fazendo isso por amor a Deus e por amor à obra. Eles estavam fazendo isso para mérito próprio deles. Ainda existe muito isso hoje, meus irmãos. Existe muito desses hoje. E nós devemos atentar para esses que vivem dessa forma, que agem dessa forma. Assim como Jesus ele falou. Ele disse, olha, cuidado com os escribas, cuidado com estes que se dizem servos, sábios, doutores da lei, entendidos da palavra, daquilo que eles estão fazendo. Eles podem estar com alguma intenção de querer arrancar o que você tem. Basicamente é isso. Não reconhecem a autoridade de Deus, não têm o temor do Senhor no seu coração e fazem tudo em detrimento da sua própria vida. Mas, pastor, me diga, o que quer dizer toda essa passagem? O capítulo de número 20 inteiro fala de nós reconhecermos Cristo como Senhor e Salvador, de aceitarmos a autoridade dele sobre nossa vida e nos sujeitarmos a ele em tudo, porque a partir do momento que nós nos sujeitamos à autoridade do Senhor, ele estará conosco. A partir do momento que nós reconhecemos o Senhor na nossa vida, como aquele que nos direciona, aquele que cuida de nós, o nosso Salvador, este irá conduzir a nossa vida, tudo que nós iremos fazer por amor a nós, tudo que iremos fazer, tudo que ele irá fazer, nada mais do que como um pai cuida de um filho. Os escribas, os fariseus e muitos judeus não reconheceram a autoridade de Jesus, e estes ficaram fora do reino de Deus. Nunca reconheceram a autoridade do Senhor, nunca deram a Deus o que era de Deus, mas nós temos a oportunidade de assim fazer. Nós temos a oportunidade de entregar o melhor ao Senhor, entregar o que é de Deus. Temos a oportunidade. Então faça isso, meus irmãos. Entregue o melhor ao Senhor. Dê a Deus o que é de Deus. Entregue ao Senhor o que é dele, o que pertence a ele. Pois toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Toda autoridade. E essa autoridade ele outorgou a nós. Eu vos dou autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios. Ele deu essa autoridade para nós, mas para isso é necessário nós crermos nele e entregar os nossos caminhos a ele. Amém, meus irmãos? Que através dessa mensagem você receba no seu coração e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Medite nela. Lucas, capítulo de número 20. E você vai ver que Deus ainda tem muito mais coisas para revelar a você.
através dessa passagem. Amém? Vamos encerrar. Neste momento, antes de nós encerrarmos, quero pedir. Você que está conosco no Facebook, deixe o seu gostei, compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo. E você que nos acompanha pelo YouTube, todos os dias nós temos feito vídeos, postado nesse canal, mas para que você receba é necessário você estar inscrito e ativar os sinos de notificações. Ativar os sinos de notificações e deixe o seu gostei também, porque assim a plataforma entende que esse vídeo é relevante e indica para outras pessoas. Amém? Vamos orar nesse momento? Feche os olhos. Senhor Jesus, finalizamos aqui, meu Deus, mais este devocional. Que em tudo, Senhor, nós venhamos entregar a Ti. Pai amado, da honra, glória, louvor, adoração, tudo seja dado a Ti, meu Senhor. Meu Deus, porque nós somos Teus servos, Teus filhos, meu Deus, e assim é a nossa obrigação, Te adorar e Te louvar. Abençoa Teus filhos que acompanharam, Senhor, essa transmissão, e aqueles, Senhor, que irão assistir posteriormente, abençoa. Toca, Senhor, uma multidão através desse devocional, no nome de Jesus. Nos dê, Senhor, uma madrugada abençoada, um amanhecer mais abençoado ainda na Tua presença. Abençoa nossas vidas, abre portas, Senhor, para os Teus filhos. É o que te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Cristo abençoe sua vida. Forte abraço. A paz do Senhor.